Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma reunião semanal da programação da operação do ONS. Me chamo Ciro, vou conduzir aqui hoje a reunião com os nossos colegas. Como de costume, né, a gente começa aí no primeiro bloco aí com as informações da meteorologia e hidrologia. Então, é, desejar, né, já de início uma boa apresentação para todos aí, né, e aos espectadores também que façam bom proveito. Então, para iniciar, né, a nossa primeira apresentação aqui vai ser com a Heloísa. Heloísa, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela e iniciar minha apresentação um instante. Acredito que já estejam vendo. Começar primeiro falando sobre as condições meteorológicas durante essa semana operativa, do dia 7 até o dia de hoje, dia 13. No início da semana, a gente teve uma frente fria passando pela região sul, que ocasionou precipitação fraca nas bacias dessa região. Logo, essa frente fria, ela avançou pela região sudeste, chegando até o sul da Bahia, em que ocasionou precipitação entre a média e superior à média nas bacias do Tietê, do Grande, do Paranaíba. Além disso, a gente teve também atuação de pancadas de chuvas, né, na região norte, que ocasionaram também precipitação entre a média e superior à média nas bacias do Tocantins, Xingu, Tapajós e no Madeira. Com essa configuração da frente fria que ficou na região sudeste e depois foi para o sul da Bahia, e ficou até praticamente o fim dessa semana operativa, a gente teve a chuva nessa região, mas em comparação com a semana operativa anterior, a eólica ela acabou ficando em elevação por causa do início da semana. A solar fotovoltaica ela ficou em declínio no sudeste por conta da atuação dessa frente fria que ocasionou nebulosidade nessa região, e no nordeste ela esteve em elevação em comparação à semana operativa anterior. Também em relação à semana operativa anterior, essa semana atual a gente teve um declínio de temperatura em Porto Alegre, Campo Grande e em Cuiabá. Nas demais capitais se manteve estável. E então, para a próxima semana operativa, o que a gente tem é um sistema de baixa pressão que ele deve se formar agora no início dessa semana, no litoral do Sudeste. E então tem uma frente fria associada a esse sistema de baixa pressão, que então vai ocasionar precipitação nas bacias do Sudeste, mais especificamente ali no Paranaíba e também na montante ao HE de Três Marias. Nessas duas bacias, no caso, a chuva ela deve ficar entre a média e superior à média. Vai permanecer também as pancadas de chuva na região norte, com uma precipitação um pouco inferior ao dessa semana atual, mas ainda deve ficar entre a média. No final da semana, então, a gente vai ter uma nova frente fria avançando pela região sul, no entanto, ela não vai ocasionar precipitação forte. A precipitação ainda deve ficar abaixo da média na região sul durante essa semana operativa. Com essa configuração, então, que a gente vai ter com a atuação dessa frente fria só no fim da semana na região sul, né? A gente deve ter elevação na temperatura máxima nas capitais de Porto Alegre e de Curitiba. Também teremos elevação em São Paulo, na temperatura máxima. Nas demais capitais deve se manter estável a temperatura. A radiação, ela deve se manter estável também no Sudeste, em São Paulo, em Minas Gerais, também na região Nordeste. E a eólica, por conta desse sistema de baixa pressão que atua no início da semana ali na região Sudeste, ele acaba afastando o anticiclone do Atlântico Sul mais para o oceano, e então os ventos diminuem no interior do continente, na região Nordeste. Logo, a eólica ela deve ficar em declínio em termos médios, principalmente no início da semana. É, a velocidade do vento, no caso, ela fica menor durante o início da semana, então a gente tem um declínio na velocidade do vento para a próxima semana operativa.
Finalizo aqui a minha apresentação, Ciro, e te devolvo a palavra. Obrigado, Heloísa. Muito boa apresentação. Seguindo, então, pessoal, agora para a segunda, nossa apresentação sobre previsão hidrológica. Chamo agora o André. André, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, todo mundo. Tá. Vou compartilhar o material aqui. Bom, acredito que todos já estejam vendo. Vamos começar falando um pouquinho sobre as condições dos subsistemas, né? Então, começando aqui pelo Sudeste e Centro-Oeste, o acompanhamento de previsão de ENAs. Todo o período observado, a gente já vem visto ali períodos abaixo dessa MLT, né? As previsões dos próximos dias indicam um leve aumento ali na primeira semana, mas depois já caindo para uma recessão, né? Fechando o último dia observado em 82% dessa MLT, e a previsão para fechamento do mês de março seria em 84% dessa MLT, sendo percentil 26 no histórico. Olhando mais aprofundado para as bacias, a bacia do Grande e do Paranaíba se comportando um pouco parecidas, tendo esses aumentos nessa primeira semana, fechando ali o do Grande em 70% e o fechamento para o mês de 75% da CMLT, sendo o percentil 27 do histórico. Paranaíba em 85% para o último dia observado, tendo essas previsões de aumento, mas também já caindo para uma recessão para o fim do mês, fechando o mês em 92% da MLT, sendo o percentil 51 do histórico, né? Em relação ao Paranapanema, as condições já não são tão favoráveis. As previsões indicam leves aumentos aqui para a próxima semana, mas já caindo para uma recessão também, fechando o último dia observado em 44% da MLT, representando ali 38% para o mês de março, sendo o pior março do histórico, né? Em relação ao Paraná, já vem se observando ali para a próxima semana operativa, um aumento, mas já caindo para um movimento de recessão também, fechando o último dia em 74% da MLT, representando ali o percentil 24 do histórico, fechando também o mês em 78% dessa MLT. Agora falando um pouquinho mais sobre o Sul, né, as condições desde janeiro já vêm estando ali abaixo da nossa média, né? Então, para o último dia observado, a gente vem tendo 39% dessa MLT, né? As condições para as próximas semanas não são boas também, são já mais de recessão, fechando o mês em 32% dessa MLT, sendo o percentil 3 do histórico. Em relação às bacias do Sul, todas têm um comportamento bem parecido, já de recessão também, né? Representando ali o que a bacia do Sul inteira vê. Então, para o Iguaçu, a gente tem 34% nesse último dia observado, fechando ali o mês em 31% da MLT, sendo percentil 3 do histórico. O Jacuí também condições abaixo da MLT, fechando o último dia observado em 51% dessa MLT, seguido de um período de recessão ali, fechando o mês em 41% dessa MLT, sendo percentil 14 do histórico. E para o Uruguai, 41% para o último dia observado e fechando o mês em 31% dessa MLT, sendo percentil 11 do histórico. Quando a gente vai falando do Nordeste, já tem umas condições boas ali para a bacia, né? Já tem visto ali desde fevereiro condições acima dessa MLT. Agora, para o último dia observado, já tem estado abaixo, mas as previsões indicam para a próxima semana um aumento, seguido de uma recessão, né? E a expectativa para o fechamento do mês de março ali sendo 107% dessa média, com percentil 68 do histórico. Em relação ao norte, também já tem sido mais favorável, tendo uma subida mais gradual, né? Para esse último dia observado, a gente tem estado acima dessa média, né? Dando 103% dessa média. Já vem sendo prevista ali uma diminuição agora, mas seguido ali também de uma subida e depois de uma estabilidade mais para o fim do mês. Então, fechando o mês ali em 92% dessa MLT, sendo o percentil 35 do histórico. Olhando mais aprofundado a bacia do Tocantins, dentro do norte, a gente vê um comportamento bem parecido ao que o norte representa, né? 102% para o último dia observado, e já caindo para um movimento ali de recessão e uma breve subida, fechando o mês em 90% dessa média, representando ali o percentil 44 do estado. Em relação à próxima semana operativa, a gente tem alguns destaques. Em relação ao sul,
As bacias do Jacuí, Uruguai e Iguaçu estão fechando ali previsões abaixo desses 40% da MLT. Mais para o Sudeste e Centro-Oeste, a condição não é tão favorável para o Paranapanema, com previsões abaixo de 40% para a próxima semana, enquanto o Grande Paranaíba, Paraná e Tietê estão com condições mais favoráveis ali entre 80% e 120% para a próxima semana. É muito condizente com o que a Heloísa falou, né? Em relação ao Nordeste, as bacias do São Francisco fechando ali entre 80% e 120%, estão com condição mais favorável, e Paraguaçu e Jequitinhonha entre 120% e 160%. Em relação ao norte, as condições também já são melhores, né? Praticamente todas as bacias ali estão entre 80% e 120% da MLT, né? Falando um pouquinho sobre o que a gente tem visto em relação às ENAs pelos últimos meses, em relação a fevereiro, março, né, a gente tem tido um leve declínio ali em relação ao Sudeste. Fevereiro ali apresentou um pouquinho mais de 60 mil e agora fechando março um pouquinho abaixo, né? O Norte vem subindo gradualmente ali desde novembro, né? Então, fechando o março ali com o maior previsto de relação aos últimos meses. Nordeste tem subido em relação ao último mês e o Sul vem caindo desde janeiro. E em relação ao que a gente tem prevendo durante as revisões e o PMO, praticamente em relação à revisão 1, todas as bacias desceram um pouco, né? Então, todos os subsistemas, de 115 o Nordeste foi para 107, do Norte 95 para 92 e 86 para 84 em relação ao Sudeste, né? E o Sul também teve uma queda ali de 1%. Então, quando a gente vê em relação ao PMO, a gente também tem tido algumas melhores, né? O PMO previu ali no Nordeste 104 e agora estamos em 107. E a única bacia que em si caiu desde o PMO foi o Sul, né? 40 previsto por cento dessa MLT e está fechando ali em 32 para a revisão 2. Dito isso, eu encerro aqui minha apresentação. Eu devolvo a palavra para você, Ciro, e fico disponível em caso de dúvidas. Perfeito, muito obrigado, André. Então, vamos seguindo, né, pessoal, nossa terceira apresentação desse primeiro bloco sobre a operação hidráulica. Eu convido agora a Maria. Então, Maria, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, Ciro. Bom, dando início os destaques da operação hidráulica, a gente começa com as salas de crise e acompanhamento da ANA, que o ANS participa, né? A gente costuma ter reuniões nesse perfil semanalmente, e acompanhamos as condições hidrometeorológicas, né, e dos armazenamentos das usinas, né, das diferentes bacias do SIM. Essa semana a gente teve 2 encontros, o de acompanhamento do Paraíba do Sul, né, e o de acompanhamento da região sul, né, então aconteceram nos dias 10 e nos dias 12. Com relação à reunião que a gente teve da região sul, né, como destacado, a gente está com uma certa criticidade, né, nas afluências na região, e aqui a gente traz o principal destaque da região, né, do que está prestado na sala, que é o acompanhamento, né, dos armazenamentos ali nas bacias, nos principais reservatórios. Então, a gente trouxe da região do Iguaçu, né, como que está o armazenamento aqui dos reservatórios, né, de GB Munhoz, Salto Santiago. Então, ali abaixo, 50%, 43% Salto Santiago, GB Munhoz, 22%, mais crítico, né. No Uruguai, Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho, né, a gente trouxe esse acompanhamento, né, sendo Machadinho e Barra Grande mais crítico, né, ali abaixo de 40%. E para a região de Jacuí, a gente trouxe o acompanhamento de Passo Real e Ernestina. Então, das 3 bacias da região sul, a que está, né, com volumes mais elevados ali nos reservatórios da região. Para a região sul, né, a gente não leva perspectiva de simulação, né, então traz basicamente o acompanhamento das condições observadas e previsão de vazão, né, de curto prazo para a região. Dando sequência no acompanhamento dos volumes de espera né, das usinas que a gente está com uma certa proximidade, né, do atingimento ou está ocupando o volume de espera, a gente tem a UHF Funil, né, que atualmente é a que está ocupando um pouco, marginalmente, praticamente, o volume de espera. A gente já teve situações maiores, né, de ocupação,
atualmente está muito próximo do patamar atual de volume de espera, né? Já está na curva de reenchimento. Para Três Marias, a gente ocupou ao longo da semana passada, né? Agora, com a mudança, né, no patamar da semana, a gente continua recuperando o volume do reservatório, mas agora está um pouco abaixo do patamar de volume de espera vigente, né? E para a usina de Boa Esperança, a gente já ocupou significativamente, né? Mas com a revisão de volume de espera destacada semana passada, o patamar novo de volume de espera, ele está com um certo conforto em relação ao volume que a gente está verificando atualmente, né, em torno de 80%, e o patamar em torno de 90%. Então, é basicamente Funil e Três Marias que estão mais próximos, né, no que diz respeito à ocupação de volume de espera. Passando agora para as defluências no Baixo Paraná, a gente traz esse acompanhamento, né, a gente traz aqui Jupiá e Porto Primavera, as venas com uma utilização bem mais expressiva nesse momento, em torno de 5.800, né, o último dia verificado, no dia 12, em Porto Primavera, e 4.800, né, aproximadamente, em Jupiá. Bom, os destaques eram bem breves. Agradeço, Ciro, te devolvo a palavra. Obrigado, Maria. Assim a gente encerra as apresentações do primeiro bloco. Lembrando a todos, né, que a gente tem o chat aí à disposição, caso tenha alguma dúvida aí sobre as apresentações. A gente vai para um rápido intervalo agora de 5 minutinhos e logo retornamos com o nosso segundo bloco de apresentações. Obrigado. Boa tarde a todos, retornando agora então para o nosso segundo bloco de apresentações. Só, né, falando a respeito do chat, a gente já recebeu 2 perguntas ali da Estela e do Gabriel, que a gente vai responder aí oportunamente no próximo bloco. O pessoal já está preparando as respostas e assim que a gente retornar no próximo bloco a gente vai responder. Dando continuidade aqui então, né, nesse segundo bloco de apresentações, a gente vai ter agora, né, na primeira parte, uma apresentação sobre a previsão de carga para o PMO, né, a revisão semanal. Aí, com isso, eu convido agora a Marcela. Marcela, por favor. Boa tarde, Ciro, obrigado. Boa tarde a todos. Então, seguimos por aqui, agora falando dos assuntos relacionados à carga, exatamente as informações referentes ao estudo dessa segunda revisão semanal do PMO de março. E, inicialmente, nós trazemos os comentários, né, das variáveis observadas durante a semana em curso e daquilo que está sendo considerado como premissa para a elaboração das semanas à frente. Então, em termos gerais, nós tivemos, na semana em curso, no caso das capitais da região sul, o destaque principal é a redução da temperatura máxima em Porto Alegre, e as demais capitais dessa região permaneceram com temperaturas estáveis, ou seja, semelhante ao comportamento observado na semana anterior, e para a próxima semana nós esperamos elevação das temperaturas máximas em Porto Alegre e Curitiba, e com menores totais de precipitação na região como um todo. No caso do Sudeste e Centro-Oeste, as capitais que compõem esse subsistema, elas tiveram basicamente estabilidade das temperaturas, não só das temperaturas, mas também do volume de chuva em relação à semana passada. E para a próxima semana, as condições esperadas são mais ou menos que de estabilidade, sendo que com destaque para a elevação de temperatura somente em São Paulo. Em relação às capitais das regiões Norte e Nordeste, elas seguem aquele mesmo comportamento que a gente já vem observando nas últimas semanas. Nós não tivemos grandes variações em relação às temperaturas máximas observadas e nem em relação aos totais de precipitação observados também, quando comparados à semana anterior. E para a próxima semana são esperadas condições de estabilidade em relação a esses comportamentos também, ou seja, nós não temos previsibilidade de variações nem em relação às temperaturas e nem em relação ao volume de chuva. Um único destaque que a gente tem a fazer é que são esperados ainda ocorrência daquelas pancadas de chuva nas capitais da região norte, né, exatamente como a gente vem observando nas 2 últimas semanas. Então, olhando para a carga, né, inicialmente para o Sistema Interligado Nacional, que engloba todas as informações
que nós vamos ver mais à frente, aberta por subsistemas, nós estamos com uma expectativa de fechamento da carga nessa semana com um valor bastante aderente à nossa previsão realizada no estudo passado. O valor, ele indica uma variação de apenas 0,9% em relação à nossa projeção. E para as semanas 3, 4 e 5, nós temos aí pequenas revisões em relação à revisão passada e que serão melhores explicadas quando nós virmos a explicação para cada um dos subsistemas. Com isso, nós temos um março revisto com um valor de 85.614 megawatts médios, indicando uma variação de menos 2,1% em relação àquela nossa previsão inicial feita no PMO de 87.447 megawatts médios. Passando para o subsistema Sudeste, a semana em curso, ela está fechando um pouquinho acima da nossa projeção, em aproximadamente 2%. Nós tínhamos uma expectativa, né, de um valor inferior, e hoje a nossa expectativa de fechamento da semana, ela gira em torno de 47.458. Para as próximas semanas, dada a expectativa, basicamente, de manutenção do comportamento observado na semana em curso, nós levamos em consideração, em relação às temperaturas, somente a elevação que está sendo prevista para o caso de São Paulo, há uma elevação prevista em torno de 3 graus, enquanto as demais capitais, elas devem se manter ali em estabilidade, com temperaturas máximas ali em torno de 30 graus. Com isso, nós fizemos uma revisão na projeção que havia sido feita para a terceira semana operativa no estudo passado. Essa revisão, ela provocou uma variação de menos 3,9% em relação à projeção anterior, mas ainda assim, a gente espera um valor superior ao observado nas 2 primeiras semanas, que nós tivemos um impacto assim, bastante representativo na carga em função da passagem dessas frentes, em um período assim marcado por bastante nebulosidade e por totais de precipitação mais expressivos, digamos assim. Então, nós fizemos um ajuste levando em consideração essa expectativa de elevação das temperaturas em São Paulo, que tem um peso bastante representativo dentro da carga do subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Com isso, dado que essa premissa que motivou a revisão da projeção da terceira semana operativa, nós não temos nenhuma sinalização ainda meteorológica para as semanas 4 e 5, seguimos somente aquela expectativa utilizada no PMO de um março com temperaturas na média e com tendência até um pouquinho acima da média. Nós mantivemos as projeções realizadas nos estudos passados, com uma carga aí um pouquinho superior na 4ª semana operativa e voltando a cair na 5ª semana, em função do feriado, logo ali no início do mês de abril, feriado da Semana Santa. Essas informações, elas sintetizam para a gente uma nova expectativa de fechamento da carga para o mês de março, que é um valor de 47.955 megawatts médios, que indica uma variação de menos 3% em relação à nossa projeção realizada no PMO original. Para o subsistema Sul, a semana em curso, dentre os subsistemas, esse é o que tem apresentado para a gente uma expectativa, né, de desvio um pouquinho mais significativa em relação aos outros subsistemas. A carga esperada para fechamento é de 15.327 megawatts médios, um valor bastante reduzido em relação àquilo que nós observamos na primeira semana operativa do mês. A gente associa isso a essa passagem, né, essas passagens de frente, essa nebulosidade que vem acontecendo durante a semana operativa e também aos maiores totais de precipitação. Para a próxima semana, a gente tem expectativa de elevação das temperaturas em Porto Alegre, que foi o que a capital que apresentou também redução durante essa semana operativa. Dada essa expectativa de elevação de temperaturas na próxima semana, nós mantivemos ali os valores projetados no estudo passado, por isso nenhuma variação, nenhuma revisão em relação à revisão 1, mas ainda assim a gente espera, assim como no subsistema Sudeste, para a terceira semana operativa, um valor superior ao da segunda semana. E no caso do Sul, ele volta exatamente,
exatamente não, mas ele volta ali mais ou menos para o nível observado na primeira semana operativa do mês. Com isso, a nossa nova expectativa de fechamento do mês de março, ela indica para a gente um valor de 15.598 megawatt médio, o que indica uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção inicial, que era de 15.752. A partir daqui, a gente começa a falar de subsistemas que a carga oscila muito menos em relação aos efeitos de temperatura, dado que as temperaturas elas permanecem ali no nível bastante semelhante, né, ao longo dos dias. A semana em curso, no caso do subsistema Nordeste, ela está fechando um pouquinho acima da nossa projeção. Nós tivemos a primeira semana operativa do mês com um valor mais baixo, até por conta dos efeitos relacionados à precipitação. Nós fizemos uma revisão no valor previsto para a segunda semana operativa, na revisão 1, mas ainda assim a carga subiu mais do que nós esperávamos, e por isso essa variação aí de 4% em relação à nossa projeção. Como para a próxima semana nós temos mais ou menos expectativa de condições de estabilidade em relação à precipitação e à temperatura, nós mantivemos as projeções realizadas no estudo passado, ou seja, na revisão 1, considerando ainda uma elevação de carga em relação ao comportamento observado na semana em curso. Mas a gente incorpora um crescimento um pouquinho menor daquele observado da segunda semana em relação à primeira. Exatamente aquilo que nós esperávamos no PMO. Consideramos que a segunda semana operativa que se mostrou dentro de um comportamento diferente do que se era esperado. E com isso, a gente tem um março revisto de 13.772, com uma variação também bastante pequena em relação à nossa projeção inicial. Essa variação ela gira em torno de menos 1,7%. Para finalizar, nós passamos a falar do subsistema Norte, a semana em curso com uma expectativa de fechamento bastante aderente à nossa previsão, com uma variação de apenas 0,4%. E como nós não temos grandes atualizações nas premissas em relação ao que vem sendo observado na semana em curso, nós fizemos pequenas revisões só para trazer a carga para um nível mais aderente ao que vem sendo observado na semana em curso. É claro que a gente teve um acréscimo na semana em curso em relação à primeira semana operativa, e a expectativa que nós temos é de uma terceira semana operativa se comportando ali bem próxima à média entre essas 2 semanas, dada a expectativa também de manutenção desse quadro de pancadas de chuva nas capitais da região para todo o período da próxima semana operativa. Então, com isso, o nosso março revisto, no caso do subsistema Norte, ele indica uma variação muito pequena em relação à nossa projeção inicial realizada no PMO, uma variação que gira em torno de 0,7%. Então, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer a respeito da carga. Eu volto a palavra a você, Ciro, e fico à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcela. Boa tarde, excelente apresentação. E seguimos então agora, pessoal, com a nossa segunda apresentação desse segundo bloco. São os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. E para fazer essa apresentação, convido agora o Dinilton. Dinilton, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Compartilhar a apresentação aqui. Pronto. Para apresentar as principais intervenções com as restrições eletroenergéticas, começando aí pela área Nordeste, a gente tem uma manutenção corretiva envolvendo a seção de barra B1 da subestação de São João do Piauí, dos dias 14 até o dia 15, no sábado e domingo, limitando aí o fluxo FNE em 4.500, o FNNE em 4.500 também, e o FNES em 6.500. Na interligação Sudeste e Nordeste, a gente tem uma manutenção envolvendo a linha de Poções 3, Padre Paraíso 2, Circuito 2, das 7 às 17, nos dias 14 e 15, na sábado e domingo, para a realização de manutenção preventiva, ocasionando aí restrições do fluxo FNES em 6.800 e o R seco em 10.500. Também limitando aí o conjunto fotovoltaico Janaúba e o eólico Serra das Almas 2, 500 kV, e também o fotovoltaico Vista Alegre em 1.200 MW.
limitando adicionalmente o conjunto fotovoltaico Arinos 2 500 kV e o fotovoltaico Dragon em 1000, Jaíba 5 e o conjunto fotovoltaico Sol do Cerrado em 500 MB, e, além disso, uma redução em 600 MB dos limites de Afnese e Afnese mais Afnese para a perda do bipolo do Xingu, e uma redução de 600 MB para os limites de Afnese e Afnese mais Afnese em função do fluxo Norte-Xingu. Também na interligação aí do Sudeste-Nordeste, a gente tem uma manutenção preventiva envolvendo a seção de barra 1 do setor de 500 kV da subestação de Padre Paraíso, que resulta aí em restrições do fluxo FNES em 6.800, no recebimento Sudeste-Centro-Oeste 10.500, no conjunto fotovoltaico Janaúba, adicionalmente ao conjunto eólico Serra das Almas 2 e o conjunto fotovoltaico Vista Alegre em 1.200 MB, e o fotovoltaico Arinas 2 500 kV, né, mais fotovoltaico Draco em 1.000 MB, e por outro um fotovoltaico Jaíba 5, mais o conjunto fotovoltaico Sol do Cerrado em 500 MB. Novamente aí na interligação Sudeste-Nordeste, a gente tem uma manutenção preventiva na seção de barra B2 do setor de 500 kV de Poções 3, para a realização de preventiva, resultando nas restrições do FNES em 6.500, recebimento Sudeste Centro-Oeste em 10.200, conjunto fotovoltaico Janaúba, mais Serra das Almas 2, mais Vista Alegre em 300 MB, Arinos 2, 500 kV, mais fotovoltaico Draco, 800 MB, e, por último, o conjunto fotovoltaico Jaíba 5, mais o conjunto fotovoltaico Sol do Cerrado em 250 MB. Na área Norte e Nordeste, a gente tem uma manutenção envolvendo o disjuntor 719 da subestação de Tucuruí para a realização de substituição da proteção e controle diferencial de barras, limitando aí a usina de Tucuruí a maior ou igual a 2.500 MB, e a geração na etapa 2 de Tucuruí entre 1.200 a 3.200 MW. Na linha de 500 kV Imperatriz Colinas, a gente tem essa manutenção aí no domingo, das 8 às 17 horas, para retirar da operação unidade B e analisar a fase de reserva do banco de reatores, resultando aí numa limitação do fluxo Colina-Miracema em menor ou igual a 2.300 MW, e também redução de 100 MB dos limites de FNS e FNS mais FNES para a perda do bicolo de Xingu, e redução de 200 MB para os limites de FNES mais FNES em função do fluxo Norte-Xingu. Por último, a gente tem, envolvendo aí a linha de Colinas Ribeiro Gonçalves 2, uma manutenção na segunda-feira, da meia-noite até as 7 horas, para a instalação do sistema de monitoramento de buchas do reator 7, limitando aí o FNE em 4.200, FNNE em 4.500 e o FNES em 7.500. São essas as principais intervenções. Eu retorno já a palavra para o Ciro. Então. Excelente, muito obrigado, Newton, boas apresentações, né? Com isso a gente encerra o nosso segundo bloco, agradecendo aí a todos os espectadores, né, e as apresentações que foram realizadas. A gente vai agora novamente para um intervalo de 5 minutos e deixamos, né, o chat à disposição. Em seguida retornamos aí com o nosso último bloco de apresentações. Obrigado. Boa tarde a todos, retornando então agora para o nosso terceiro bloco aqui das apresentações da reunião semanal da programação. Então, vamos iniciar agora esse bloco respondendo algumas perguntas que chegaram no chat. Os primeiros aí que serão respondidos, eu vou juntar a pergunta, porque foram duas perguntas do mesmo assunto, tá? Que foi do Gabriel Rogato e do Felipe Marto. Eles perguntam o seguinte: boa tarde. A LT 500 kV Terminal Rio Lago C1 e C2 possui a previsão de entrada em operação para 19/3 de 2026. Há alguma atualização sobre a operação comercial desta linha? A data informada no início do mês ainda está mantida? Então, ambos, né, agradecem aí pela atenção. E para responder aí ao Gabriel e ao Felipe, eu convido agora o Dinilton. Dinilton, por favor. Boa tarde novamente, Ciro, e a todos que assistem. Essa data foi atualizada agora para o dia 5 de abril e também deve sair na nota técnica do PMO, essa informação, tá? Eu agradeço aí a pergunta. Perfeito. Obrigado, Dinilton. Obrigado ao Gabriel e ao Felipe aí pelas perguntas. E temos também uma outra pergunta aqui da Estela.
Prezados, gostaria de saber se há alguma atualização sobre a usina Angra 2. A retomada da operação segue confirmada para amanhã, 14/3, conforme estava previsto anteriormente. Bom, para responder a Estela, convido agora o Rodrigo, por favor. Boa tarde a todos. Estela, obrigado pela pergunta. Bom, foi cadastrado um SGI 1422726, que substitui o SGI 79103 de 25, acho que era o SGI que você estava se referindo. E aí, com esse novo SGI, a Angra 2 iniciou o seu processo de sincronismo agora à tarde, e nesse novo SGI, a previsão de conclusão é programada para as 12 horas do dia 17. Bom, Ciro, devolvo a palavra. Perfeito, obrigado então, Rodrigo. Temos mais algumas perguntas aí que a gente ainda está elaborando as respostas e vamos deixar, né, para o próximo bloco aí, onde a gente só responde, né, os questionamentos. E agora vamos dar início aí às apresentações do nosso terceiro bloco, que são, né, divididos aí entre PRM e PRD, né? Primeiro são as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. E para isso já convido novamente o Rodrigo a ficar com a palavra. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Ciro. Um momentinho para compartilhar minha tela. Boa tarde a todos novamente. Vou apresentar aqui as intervenções energéticas relevantes para o período de 14 a 20 de março de 26. Lembrando que o nosso critério de relevância são UGs que alterem limites sistêmicos ou intervenções em UGs de grande porte. Bom, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos uma manutenção preventiva na UG4 de Itaipu 50 Hz, no período de 16 a 31 de março. E no subsistema Sul, temos uma manutenção preventiva também na UG2, na usina de Jaime Canet, para o período de 17 a 23 de março. Para os demais subsistemas, Nordeste e Norte, não temos intervenções relevantes que se enquadram nesse critério. Agora falando sobre os resultados da revisão 2 do PMO de março, para essa primeira semana operativa, de 14 a 20 de março. Primeiro, trago aqui alguns pontos de destaque sobre a operação comercial. O primeiro deles aqui é o despacho ANEEL número 757, que prorroga a operação comercial da UTE Araguaiana até 28 de fevereiro de 2027, e como essa usina já possui um CVU válido, agora ela possui, tendo a operação comercial, ela possui disponibilidade a partir dessa revisão 2. Agora temos o despacho ANEEL número 794, que suspende a operação comercial de Barra Bonita 1, lembrando que essa usina já estava sem CVU válido, e, portanto, ela também já estava sem disponibilidade no DEC. Agora, sim, entrando nos resultados, trago aqui o custo marginal de operação, o CMO, para essa primeira semana operativa, devido ao atingimento dos limites de intercâmbio. E com isso, destaco aqui que o Nordeste, Norte e o Sul tiveram um aumento em relação do CMO na pesada, na pesada foi de R$ 404,97, no patamar de carga média foi de R$ 376,42 e na leve de R$ 368,94 e na média foi de R$ 378,67 o megawatt-hora. No Nordeste, na pesada foi de R$ 404,97, na média de R$ 235,50, assim como na leve, e na média de R$ 265,76. No Norte, a pesada foi de R$ 404,97 e na média na leve foi de R$ 289,25 e na média foi de R$ 309,91. No subsistema Sul, a pesada foi de R$ 473,22, na média de R$ 478,67 e na leve de R$ 368,94 e na média de R$ 435,89. Tivemos o atingimento de limite de intercâmbio, né, o que como já destacado. Aqui no bipolo do Xingu tivemos o atingimento nos 3 patamares de carga, assim como no FNS nos 3 patamares, já no FNS mais FNS no patamar de carga média e leve. No Sudeste evaporando tivemos atingimento da pesada e da média, e no recebimento Sul na pesada e média. Sobre a geração termoelétrica, tivemos um total no subsistema Sudeste e Centro-Oeste de 5.647, sendo 1.275 por ordem de mérito e 4.372 por inflexibilidade.
No Sul, um total de 1.093, sendo 353 por ordem de mérito e 740 por inflexibilidade. No Nordeste, um total de 430, sendo 287 por ordem de mérito e 143 por inflexibilidade. No Norte, o total foi de 2.443, sendo 755 por ordem de mérito e 1.688 por inflexibilidade. Com isso, no Sim, o total foi de 9.613 megawatts médios, lembrando que o despacho térmico dado pelo modelo DECOMP é apenas indicativo, dado que o despacho efetivo é dado na etapa de programação diária pelo modelo D100. Sobre o comando antecipado das usinas EGNL, o modelo está indicando o despacho ou não, há 9 semanas à frente, então para a semana que compreende de 16 a 22 de maio de 26, e pelo benefício GNL calculado pelo modelo para essa semana, e como o CVU de Santa Cruz ele é inferior a esse benefício GNL, há indicação de despacho para essa semana, e para Porto Sergipe não houve, uma vez que o seu CVU ela é superior ao benefício GNL calculado. Sobre a energia armazenada, percebemos que no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte há uma elevação da energia armazenada, enquanto no Sul há uma queda dessa energia armazenada. O subsistema Sudeste e Centro-Oeste iniciamos o estudo com 59,9%, como já era previsto nas revisões anteriores e vem se mantendo agora, com uma perspectiva de fechamento ao final do mês de 65,6%. Já na média dos cenários do segundo mês, a expectativa é de 71,9%. No Sul, também vem se mantendo a expectativa das revisões anteriores, e iniciamos o estudo com 35,6%, com uma perspectiva ao final do mês em 31,2%. Já na média dos cenários, é de 31,7%. No Nordeste, iniciamos o estudo com 81%, com uma expectativa ao final do mês de março e de 86%. Já na média dos cenários do segundo mês, a expectativa é de 93,8%. Norte, iniciamos o estudo com 88,7%, com uma perspectiva do final do mês de março em 95,7%. Já na média dos cenários, é de 96,4%. Ciro, era o que eu tinha para apresentar. Muito obrigado e devolvo a palavra. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Bom, dando seguimento aqui às apresentações, agora a gente vai ter sobre a política operativa aqui da programação diária. Eu mesmo vou realizar. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Acho que vocês já estão com ela em tela, né? Então, a gente começa aqui fazendo a análise aí, né? A comparação do comportamento do custo marginal de operação, né, entre o DCEM e o DECOMP nos 4 subsistemas. Então, no DECOMP, o CMO médio aí dessa última semana aí, a gente está analisando aqui período de 7 a 14, né? Então, no DECOMP, o CMO médio foi 395 com 68 para o Sudeste, 424 com 62 para o Sul, 152 com 71 para o Nordeste e 294 com 94 para o Norte. Então, no DCEM, né, o que acontece? De uma maneira geral, os valores do CMO, eles acompanham essa referência do DECOMP, né, e aí a gente acaba notando aí reduções, né, praticamente em todos os subsistemas, né, menos no sul. Essas reduções aí são os vales de carga, né, ou aonde ocorrem os excedentes energéticos, sejam hidráulicos ou de eólicas, né, só não ocorrem aqui realmente na região sul, né, onde está, né, até pelas apresentações ali da hidrologia, a gente sabe que é o subsistema que está com as condições mais degradadas nesse momento. Então, aqui são esses detalhes, né? A gente tem tido também aqui essa variação do CMO, está sendo por conta das limitações aí de RSU e do FBTA que vem ocorrendo na programação, né? Na validação diária, e também ocorrem aí nos modelos, tá? Nos demais subsistemas, né, foi como a gente já comentou, o melhor detalhamento da carga da rede elétrica e também a previsão aí das usinas não simuladas pelo DCEM. Agora a gente traz aqui, né, agora com maior detalhamento, uma apresentação de como foi o CMO para o dia de hoje, né, gráficos aí de box plot,
Aqui a gente consegue ver, né, quais as restrições que têm ficado ativas em cada subsistema e causando então essas variações aí do CMO. Então, o que que acontece aqui? Por exemplo, no subsistema norte, a gente nota aí que tem os outliers superiores aqui, tanto no início do dia quanto no período da tarde, em funções aí da limitação da transformação de 230 kV para 69 da subestação de Boa Vista. Durante o dia, os fluxos que tem pego aqui, né, o Lechuga-Equador, Norte-Sul e o FJ-POR, né, esses que têm levado aí, elevado um pouco mais o CMO da região norte, e nos períodos aqui dos vales de carga aí das 4 às 6 da manhã e das 19 até às 20 aqui, é o fluxo da linha 230 kV Ferreira Gomes-Macapá. No subsistema Nordeste, aqui os destaques ficam para o FNS, né? Então, todos os períodos de transição, a gente nota que o FNS ele tem atingindo limites e acaba fazendo essa variação no CMO. E no período da noite, esse fluxo Araraquara do 440. Esse fluxo aqui ele tem sido bastante significativo aí na programação. Nota que ele aparece também no subsistema Sudeste e no subsistema Sul. Então, nos períodos onde tem ocorrido limitação nesse fluxo, ocorrem outliers inferiores aqui no Nordeste e superiores tanto no Sudeste quanto no Sul, né? Indicando então essa limitação do intercâmbio aqui da energia do Nordeste para os demais subsistemas. Na região sul, como a gente já comentou anteriormente, né, temos aí outliers aí em função do R-Sul, e na ponta de carga em função da geração aí limitada na UHE Itaúba, e o fluxo Araraquara 440. Na região sudeste, outliers superiores em função do recebimento sul, e também aqui do FNS e do Araraquara 440. Então, é um gráfico bem interessante aqui para avaliação das condições do sistema para o dia de hoje. Entrando mais no detalhe, né? Agora a gente chega aqui, faz esse retrato aqui do horário de 21 horas para o dia de hoje também, como que está, né, essa distribuição de CMO no Brasil como um todo. Que sempre é importante lembrar, né, que a gente só tem destacado aqui nesse mapa em torno de 30% das barras que são simuladas, né? Então é uma simplificação também, né? Mas a gente nota aqui aonde que estão, né, as variações, principalmente aqui na região sudeste, definindo aqui por conta do fluxo do Araraquara 440. Então isso causa também uma pequena elevação aqui na região sul, né? Tá um gráfico um pouquinho mais claro aqui, né? E as demais regiões do Brasil um pouco mais escuro aqui, estando mais equalizado. Então, nesse horário, né, principais limitações ocorreram aqui nessa região do intercâmbio, né, entre o Sudeste e o Sul. Seguindo, agora a gente traz aqui como que foi a operação hidráulica, né, um comparativo entre o DECEM e o pós-DECEM, no período de 7 a 13, né, então em cada subsistema. Então a gente pode trazer aqui nas regiões Norte e Nordeste, de uma maneira geral, a geração do DECEM ela é superior à geração do PDP, da programação. Na região Sul, de uma maneira geral, o PDP ele é inferior ao DECEM, né, visando já essa política aí de preservação dos níveis dos reservatórios. E por fim, na região Sudeste e Centro-Oeste, a maneira geral, a geração do DECEM também sendo inferior aí à geração do PDP. Aqui a gente tenta fazer, né, representa aqui o que a gente tenta alocar o máximo possível da geração do Norte e do Nordeste dentro dos limites de segurança do SIM, e essa energia aqui, ela tem que ser armazenada, então, dentro do Sudeste e também agora na região Sul, devido às condições operativas atuais. Então, a gente, né, infere então que as diferenças elas ocorreram devido à política operativa.
Agora a gente traz aqui a comparação da geração térmica, né, entre o despacho do DECEM e da programação diária, né, do período de 7 a 13. Então, essas variações aí, o que que ocorreram, né? Principalmente declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DECEM. Então, basicamente foi isso. A gente teve também destaque aqui no dia 7. Houve uma geração para segurança no atendimento da região Manaus e Roraima, sendo despachada a OH Jaguatirica 2. E nos dias 7, 8, 10 e 11, houveram diferenças aí diante das partidas da usina de GNA. Então, esses foram os destaques aqui para a operação térmica dessa semana. Com relação ao intercâmbio internacional, né, de 7 a 13, a gente vem fazendo essa importação com a Argentina, né? Isso aí vem ocorrendo desde o dia 9 até o dia 13, montantes aí que tem ficado em torno dos 400 mega, né, ou um pouquinho mais, aqui 500, 600 megawatts médios. Esse intercâmbio internacional ele tem sido comercial para atendimento aí à segurança da região sul. Com o Uruguai a gente não teve intercâmbio essa semana. Então, assim, quando os blocos, né, da Argentina se tornam financeiramente, né, economicamente atrativos, a gente acaba utilizando de maneira a preservar aí a política operativa de recuperação da região sul. Com relação ao programa de resposta à demanda, de 7 a 13 também, aqui a semana, né, a gente teve o acionamento nos dias 9 e 10, né, dia 9, 33 megawatts, no dia 10, 7 megawatts, com valores aí do dia 9 em torno de R$ 600 o megawatt-hora, e no dia 10 em torno de R$ 420 o megawatt-hora. Seguindo agora, a gente faz aqui, né, traz o balanço. Isso aqui é um gráfico que representa muito bem como que está essa política operativa, né? A média da semana, como tem ficado nos patamares aí nas semi-horas, né? Então, para a região norte, é, todos os patamares do norte é exportador, com a geração hidráulica, né, predominante, né, e modulando conforme a capacidade de transmissão do SIM, né, e a própria capacidade de recebimento, da carga do SIM, né, de receber essa geração. Com relação aqui já, né, na região Nordeste, a gente tem uma grande participação, o Nordeste também é exportador em todos os patamares, uma grande participação de eólicas e fotovoltaicas e MMGD também aqui no meio do dia. Então a gente tem essa grande curva aqui, né, de energia solar que a gente tem recebido aí do Nordeste. Ah, a eólica fazendo, né, a geração conforme a previsão, e aí a hidráulica assim modulando também, de uma maneira a otimizar, né, conforme as restrições aí da bacia do São Francisco e a capacidade de recebimento dos demais subsistemas. Então a hidráulica ela acaba modulando, elevando também no período da ponta aqui, de maneira a realizar o atendimento da carga. Passando agora aqui para a região sul, né, como já visto desde as apresentações ali da hidrologia, que a gente já vem falando da política operativa, né, a região sul agora com as condições mais degradadas, ela vem sendo preservada aí, né, então está importadora em todos os patamares, explorando os limites de recebimento da região sul praticamente em todos os patamares. Aí com isso a energia hidráulica, né, ela é modulada conforme o atendimento aos limites do recebimento e a carga do SIM. E com relação à região sudeste, né, centro-oeste, na carga leve aqui tá praticamente sem importar nem exportar, e a partir das 6h30 aqui até o final do dia, ela fica já recebedora. Isso também já é a política operativa já, né, de preservação, aí preparando já esses reservatórios da região sudeste aí também para o período seco. E bom, essa é a política que a gente tem conseguido fazer, né, com as condições operativas atuais do SIM.
Agora a gente traz aqui o despacho, né, esse balanço de geração nesse período, na semana que passou, né, o despacho por fonte de geração. Então, a carga que a gente teve que atender, como que ela foi atendida. Então, aqui o destaque fica, né, 92% do despacho realizado para atendimento à carga do SIM foi realizado por fontes renováveis. Dessas, 30% são fontes não despachadas, né, como não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs, MMGD. E agora a gente faz aí a comparação com a semana anterior, né? As maiores diferenças ocorreram, então a gente teve uma redução de aproximadamente 1,6 gigawatts de geração hidráulica, uma redução de aproximadamente 1,3 gigawatts de geração micro e mini distribuída, uma elevação em torno de 580 megawatts de térmicas e uma elevação de aproximadamente 2,9 gigawatts médios de geração eólica. Então, esses foram os destaques aí né, a variação, como que foi a variação por fonte aí na última semana. Agora a gente traz aqui a previsão, né, de eólica do SIM para a próxima semana. Então, a gente nota aí uma redução aqui nos dias 14 e 15, em torno de 3.900 e 4.100, com uma elevação a partir da segunda-feira, maior montante aqui na terça-feira, em torno de 7.600, e depois vai caindo em torno de 6.500, e para o próximo sábado, uma previsão em torno de 8.100, e depois no domingo em torno de 6.600. Então, essa aí é a previsão eólica que a gente tem para a próxima semana. Aqui de forma informativa, né, a gente apresenta os blocos de importação de energia, foram os blocos que a gente recebeu de Argentina e Uruguai. Então, da Argentina a gente recebeu pela comercializadora Enel, temos oferta aí de bloco 1 a 5, totalizando 2 gigawatts, né, os blocos estão variando, em torno de 459 até 1.328, os preços de 1 a 3 ficaram estáveis e do bloco 4 teve uma elevação aí para essa semana, o bloco 5 também ficou estabilizado. Com relação ao Uruguai, aí a gente tem 3 comercializadoras, né, a Enel, Bolt e a BTG, são ofertas de 9 blocos, né, totalizando aí em torno de 500 megawatts lá da conversora. Os blocos aqui têm uma variação um pouco maior, né? Então eles ficam em torno de 254 aqui para bloco 1, até valores de 2007 aqui para o bloco 9. Tá? Então, mais informativa, né? Essas foram as ofertas que a gente recebeu para a próxima semana operativa. Falando agora sobre a política operativa, né? O que estamos esperando aí para 14 a 20 do 3. Então, para o subsistema norte, perfil exportador em todos os patamares, exploração das usinas das bacias do Rio Tocantins e Xingu, respeitando-se as restrições operativas, né, e os limites elétricos vigentes. Usina de Balbina priorizada para atendimento aos limites elétricos e o atendimento à ponta de carga, sendo minimizada nos demais períodos. Com relação ao Nordeste, reservatório de Sobradinho ele encontra-se na faixa de operação normal. Desse modo, a operação hidráulica ela será realizada para atendimento energético e a ponta de carga. Com relação ao Sudeste e Centro-Oeste, manutenção da utilização dos recursos das bacias dos rios Grandes, Paranaíba e Paraná, conforme a necessidade de alocação para atendimento energético e a ponta de carga. E também, né, utilizando aí essa geração para controle dos limites de intercâmbio com o Sul e o controle do nível dos reservatórios. Com relação à região Sul, né, ainda conforme até a gente já vem falando nas últimas semanas, conforme a deliberação da reunião do CMSE de 4 de março, né, a geração hidráulica ela está minimizada, sempre que possível, para a preservação do armazenamento, podendo ocorrer um despacho térmico adicional e ou importação comercial para controle nos fluxos de intercâmbio de RSUL e FBTA e atendimento à ponta de carga. Ainda falando sobre a política operativa, né, o atendimento à ponta de carga. Folga de potência monitorada, ela vai ficar alocada prioritariamente nas usinas da região sul, com possível contribuição das usinas do Sudeste, Centro-Oeste e, por último, Nordeste. A probabilidade de despacho térmico adicional, como a gente já comentou, né? Sobre a ocorrência de EVT, para a próxima semana operativa, há uma expectativa de ocorrência de EVT nos períodos onde a carga simulada ela fica reduzida, então pode ocorrer, né, principalmente nos finais de semana, mas também nos dias úteis, onde a carga fica muito reduzida.
e os intercâmbios internacionais de energia. Então, poderá ocorrer intercâmbios internacionais de energia condicionado à validação elétrica, considerando os limites das interligações entre subsistemas e principalmente, como a gente já viu, no sentido de importação, né, da Argentina para o Brasil. Aqui também informativo, né, sobre as ofertas aí da portaria 117, né, que é a atualização da portaria 88. Então, não tivemos alterações aí com relação aos CVUs dessa semana, seguem valendo, né, a referência do mês de março. Então, são essas as ofertas que a gente tem à disposição. Por fim, agora a gente traz alguns informes aqui, né, os informes da PRD 03 de 2026. Então, primeiro, os limites definidos para o fluxo Bateias, o FPTA, e para o recebimento da região Sul, o RSul, representados no arquivo rstrpp.dat, dependem outros fatores da carga do SIM, da MMGD do subsistema Sudeste Centro-Oeste, da geração da OH Itaipu 60 Hz, da geração em usinas localizadas próximas ao centro de carga, né, o grupo do GPC, e do número de unidades sincronizadas no Sudeste Centro-Oeste, denominado Grupo 5, conforme definido na IO-ON-SSE. Para o DEC do dia 5 do 3, o SGI 11734 de 2026 estabelecia penalizações para esses limites. No entanto, de forma equivocada, as funções lineares por partes que deveriam representar essas reduções não foram representadas adequadamente. Então, uma vez que não incluíram a sétima e a oitava controladoras associadas a esse limite. Então, por isso a gente tem esse informe de erro. E o segundo informe é os registros CI, CE do arquivo entdados.dat são usados para representar os limites associados aos equipamentos de fluxo controlado, como elos de corrente contínua, back-to-back e transformadores defasadores. No caso do transformador defasador da OH Porto Colômbia, o sentido e o valor do fluxo para a condição normal de operação são definidos na ION SE 13MG. Entretanto, no DEC do dia 5 do 3, também equivocadamente, o SGI 8340 de 2026, associado ao desligamento desse equipamento, ele não foi considerado nos registros desse arquivo. Então, por isso também esse informe de erro. Gente, com isso eu encerro, então, aqui a apresentação da programação diária, né, sobre a política operativa. A gente vai para um intervalo de 5 minutos também, vai avaliar as perguntas que chegaram, e a gente retorna, então, daqui a 5 minutos aí, respondendo aí as perguntas, tá? Muito obrigado a todos que estiveram até aqui, e a gente se encontra no próximo bloco. Boa tarde novamente, então, pessoal, voltando agora para o nosso último bloco aqui para as respostas aí que chegaram, as perguntas do chat, né? Então a gente começa agora aqui com a pergunta da Sheila Nunes, da BP Comercialização. Ela faz a seguinte pergunta: prezados, boa tarde. Vocês saberiam informar se a linha T223.177 da LT 500kV Xingó Camaçari 2, C1 e C2 de fato entrará no dia 31 de março e se sua entrada impactará de alguma forma os limites de intercâmbio? Existe algum estudo de como ficará o limite após a entrada da linha ou se o limite atual já contempla a entrada? Ela agradece aqui e para responder a Sheila eu convido agora o Dinilton. Por favor, Dinilton. Obrigado, Sheila, pela pergunta. Já respondendo, a nova previsão para a entrada dessas linhas é no dia 30 de abril e o impacto é somente local, não existe impacto aí nos limites de intercâmbio sistêmicos. Somente a redução, né, de carregamento em linhas de 230 kV locais. Para mais informações, eu oriento pegar o estudo que foi publicado aí no site do ONS no dia 11, que contempla todas essas informações aí e outras. Obrigado. Perfeito, obrigado, Dinilton. Obrigado aí a Sheila pela pergunta. Agora a gente vai para a pergunta do Rafael Dias, da Croma Energia. Prezados, boa tarde. Observamos nesta semana vertimento da OHE Tucuruí, com um reservatório em torno de 81% de volume útil. Poderiam comentar quais foram os motivos para o vertimento nessa condição? Então, para responder o Rafael, convido agora novamente a Maria. Maria, por favor. Obrigada, Ciro. Obrigada, Rafael, pela pergunta. A usina de Tucuruí estava apresentando afluências muito elevadas, né, e um ganho
bastante expressivo no volume. Então, a abertura do vertedor, ela se deu para poder otimizar, né, a recuperação do volume, mas também preservando ali a elevação gradual e o respeito às taxas de variação, né, de aumento da vazão vertida no momento da abertura do vertedor. E quanto ao volume útil, não é de todo incomum a abertura do vertedor nesse patamar de volume que a usina estava verificando, mas se a gente olhar no histórico recente, a gente tem a abertura do vertedor em patamares de 70, 73 a 80%. Obrigada, Ciro. Obrigado, Maria. Obrigado aí, Rafael, pela pergunta. Agora, aqui dando continuidade, né, a pergunta do Jorge Gavioli, da Shell Energy. Prezados, boa tarde. Com a postergação da previsão de integração das linhas Lagos, Terminal Rio C1 e C2 para o dia 5 de abril e considerando que a entrada em operação dessas linhas é condicionante para a energização da subestação 500 kV, Capelinha 3, e das linhas 500 kV, Janaúba 6, Capelinha 3, Governador Valadares 6, C1 e C2, conforme apresentado na última reunião do PMO. Gostaria de confirmar, caso essa nova previsão se confirme, como ficará a representação dos novos limites de intercâmbio das regiões Norte e Nordeste para a região Sudeste, no New Wave de abril e no Decomp da Rev Zero? Esses novos limites já seriam modelados no New Wave e no Decomp da Rev Zero ou apenas no Decomp da Rev 1 em diante? Agradeço desde já a atenção. Obrigado pela pergunta, Jorge. Só lembrando aqui, né, que não tivemos nenhum participante hoje aqui do planejamento do New Wave, tá? Mas eu vou convidar agora aqui o Rodrigo para fazer a resposta pela parte do Decomp. Rodrigo, por favor. Jorge, obrigado pela pergunta. Bom, seguindo essa data de entrada, o ganho de limite ele vai ser considerado apenas no segundo mês, o mês de maio, e caso entre no primeiro mês, consideramos a entrada da obra com os valores informados no relatório de limite do PMO de abril, na revisão seguinte à data de entrada. E para dúvida do New Wave, você pode enviar sua pergunta na central de atendimento, que pode ser melhor respondida por lá. Ciro, eu devolvo a palavra. Perfeito, então, obrigado, Rodrigo, obrigado ao Jorge aí também pela pergunta. Vamos seguindo aqui, então, temos uma pergunta aqui do Gabriel, da Nova Energia Comercialização. Prezados, boa tarde. Qual a justificativa técnica que temos para valores tão elevados de TMO no subsistema norte, mesmo com a usina de Tucuruí vertendo? Então, para responder o Gabriel aqui vai ser comigo mesmo. Então, deixa eu tentar te explicar, então, Gabriel. Algumas coisas a gente já passou até na apresentação da programação, e outras aí até a Maria acabou respondendo. Então, o que que acontece? No deck do DECEM para o dia 13 de março, não foi indicado vertimento na UHE Tucuruí. Porém, né, como ocorreu aí o apoio, né, com a equipe da usina, e devido às restrições de segurança do barramento, ela começou, né, acabou ocorrendo esse vertimento preventivo em tempo real. Com relação ao CMO, os outliers elevados do norte, em comparação com os demais submercados no fim do dia, eles decorrem do fluxo FJPOR, o qual não tem influência da usina de Tucuruí, e ressalta-se, né, que ao comparar os CMOs médios, o norte é o que tem o menor valor, e não fica equalizado aí devido a esse limite de escoamento do FNS. Então, espero que tenha respondido aí o Gabriel, né? Seguindo, então, nossa próxima pergunta é do Gideon Almeida Amorim, da ARC Energia. Boa tarde, desde já muito obrigado a todos pelas apresentações. Gostaria de saber onde acesso este material das apresentações. Então, Gideon, esse material a gente tem ele à disposição na página Sintegre do ANS. Todos os agentes lá podem se cadastrar, ter acesso. Na página do Sintegre tem a parte lá da programação e onde tem todas as apresentações da reunião semanal. Além disso, essa gravação ela fica disponível aí também no YouTube, no canal do ANS, né? Você pode procurar lá. E qualquer dúvida, né? As equipes aqui estão sempre à disposição nas reuniões da sexta-feira, nas reuniões do PMO, e também via central de atendimento, que é também aonde a gente indica, né? Qualquer pergunta que não foi respondida aqui hoje ou que não está de acordo aí, né?
a gente acaba encaminhando todos lá para a central de atendimento e a gente responde. Por último, aqui a gente teve uma pergunta até que chegou, né, pela metade aqui, a gente não recebeu, a gente não sabe o que ocorreu, mas não recebemos o nome nem o e-mail de quem enviou, então infelizmente nesse momento a gente não vai poder estar respondendo, e aí até se essa pessoa, né, que notou aí que não foi respondida, eu volto essa sugestão aí de encaminhar então a sua pergunta para a central de atendimento. Bom, com isso a gente encerra aqui, né, todas as perguntas do chat. Agradecemos a todos aí, né, os espectadores pela atenção e a todos os colegas aqui que fizeram as apresentações. Acho que foi uma reunião muito produtiva, tá? Então, aproveito, desejo um bom final de semana, né, a todos e na próxima semana, na próxima sexta, a gente está aí novamente com outras apresentações na reunião semanal. Então, muito obrigado a todos, bom fim de semana a todos.